Uma sem-teto bateu à porta pedindo apenas um copo de água, mas o que o milionário viu no pescoço dela mudou tudo. Olá! Se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem você refletir sobre a vida, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como esta. E nos comentários me conte qual é o seu nome e de onde você está nos assistindo. Adoraríamos conhecer vocês. Agora, vamos à história. A mão trêmula segurava o copo de água cristalina como se fosse o objeto mais precioso do universo. Marcelo Figueiredo olhava fixamente para a mulher à sua frente, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O mundo ao redor pareceu congelar quando seus olhos captaram o brilho discreto no pescoço dela. Um pequeno pingente em forma de estrela do mar, batido pelo tempo, com uma pedra azul turquesa no centro. Suas mãos começaram a tremer involuntariamente, e a respiração ficou presa em sua garganta. Onde você conseguiu isso? A voz dele saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. A mulher levantou os olhos cansados, confusa com a intensidade do olhar dele. Seus dedos sujos de terra instintivamente agarraram o colar, como se protegendo de um possível roubo. Isso é meu, ela murmurou defensivamente com a voz embargada. É tudo que me resta. Marcelo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Aquele colar, ele conhecia cada detalhe daquela peça. A pequena imperfeição na ponta superior direita da estrela, o tom específico da pedra que ele próprio havia escolhido em uma joalheria de Dublin há 23 anos. 23 anos, 4 meses e 17 dias, para ser exato. Não que ele estivesse contando, mas seu coração nunca havia esquecido. Por favor, ele implorou, sua voz quebrando, me diga onde conseguiu esse colar. A mulher o encarou com desconfiança, mas algo na vulnerabilidade daquele homem rico, vestido com roupas caras, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a fez baixar ligeiramente a guarda. Foi um presente, ela disse simplesmente. Há muito tempo atrás. 2 dias antes, Marcelo Figueiredo acordou naquela terça-feira com a mesma sensação de vazio que o acompanhava todas as manhãs. Aos 52 anos, ele havia construído um império empresarial que fazia inveja a qualquer um. Sua empresa de tecnologia, a FigTech Solutions, tinha sede em Barcelona e filiais espalhadas por 15 países. Números de 7 dígitos entravam em sua conta bancária mensalmente. Seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde passava metade do ano, ocupava todo o último andar de um prédio luxuoso com vista privilegiada para o mar. Mas nada daquilo preenchia o buraco em seu peito. Ele se levantou da cama king size, caminhou descalço pelo piso de mármore italiano até a janela panorâmica. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas da praia. Era um espetáculo que deveria inspirar gratidão, mas Marcelo sentia apenas um peso constante no peito. Senhor Figueiredo, a voz de Dalva, sua governanta há 12 anos, ecoou pelo interfone. Seu café da manhã está servido. Obrigado, Dalva. Estarei aí em alguns minutos. Ele observou seu reflexo no vidro, cabelos grisalhos nas têmporas, alguns quilos a mais do que gostaria, olheiras que revelavam noites mal dormidas. Aos olhos do mundo, era um homem de sucesso. Aos seus próprios olhos, era apenas alguém que havia perdido a única coisa que realmente importava. Após tomar banho e se vestir com uma camisa social de linho branco e calças de alfaiataria, Marcelo desceu para a sala de jantar. A mesa estava impecavelmente arrumada. Frutas frescas, pães artesanais, geleias importadas, café colombiano recém-passado. Comida suficiente para alimentar uma família inteira, mas ele estava sozinho. Dalva, você já me conhece há tantos anos, disse ele enquanto ela servia o café. Por que continua preparando tanto? Você sabe que como muito pouco.
Dalva, uma senhora de 60 anos com cabelos presos em um coque perfeito e um sorriso gentil, respondeu: porque espero que um dia o senhor recupere o apetite pela vida, e quando isso acontecer, quero que tenha todas as opções disponíveis. Ele sorriu fracamente. Você é uma otimista incurável, e o senhor é um pessimista teimoso, ela retrucou carinhosamente. Mas não vou desistir de você. Marcelo pegou uma fatia de mamão e começou a comer mecanicamente, mais por obrigação do que por vontade. Seu telefone vibrou na mesa. Era Leonardo, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Marcelo, precisamos conversar sobre a reunião de amanhã com os investidores de Melbourne, disse Leonardo sem rodeios. Os números do último trimestre não foram tão impressionantes quanto esperávamos. Eu sei, Léo. Estou trabalhando nisso. Você está? Porque, sinceramente, você parece estar trabalhando em uma nova maneira de se auto-sabotar. Quando foi a última vez que você realmente se importou com alguma coisa? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Leonardo era direto, mas raramente tão confrontador. Eu me importo com a empresa. Ele respondeu defensivamente. Não, você não se importa. Você vai aos movimentos, assina papéis, aparece nas reuniões, mas seu coração não está nisso, não está em nada, e isso está começando a aparecer nos resultados. Leonardo pausou, suavizando o tom. Amigo, já se passaram mais de 20 anos, você precisa seguir em frente. Não me diga o que eu preciso fazer. Marcelo retrucou, a irritação evidente em sua voz. Você não entende. Você está certo. Eu não entendo, porque você nunca me contou a história completa. Mas sei que seja o que for que aconteceu naquele verão em Dublin, está destruindo você lentamente. Marcelo desligou sem responder. Não queria falar sobre Dublin. Nunca queria falar sobre Dublin. 23 anos atrás. Marcelo tinha 29 anos quando decidiu fazer um intercâmbio de 6 meses em Dublin, Irlanda. Havia acabado de vender sua primeira startup por um valor significativo e queria um tempo para respirar, planejar o próximo passo e talvez descobrir quem ele realmente era além dos negócios. Alugou um pequeno apartamento em Temple Bar, o coração cultural da cidade, e passou os primeiros dias simplesmente caminhando pelas ruas de paralelepípedos, visitando pubs tradicionais e absorvendo a atmosfera única da capital irlandesa. Foi em um desses passeios, em uma tarde chuvosa de maio, que ele a viu pela primeira vez. Ela estava sentada em um café aconchegante chamado The Poet's Corner, com um livro aberto na frente, uma xícara de chá fumegante ao lado e os olhos mais expressivos que Marcelo já tinha visto. Cabelos castanhos longos caíam em ondas naturais sobre seus ombros, e ela mordia distraidamente o lápis enquanto fazia anotações nas margens do livro. Marcelo não era do tipo que abordava mulheres desconhecidas, mas algo nela o magnetizou de uma forma que ele não conseguia explicar. Antes que pudesse processar o que estava fazendo, já estava caminhando em direção à mesa dela. Desculpe incomodar, ele disse em inglês com sotaque brasileiro que ele sempre tentava disfarçar. Mas preciso saber, esse livro é tão fascinante assim, ou você está evitando fazer algo importante? Ela levantou os olhos, surpresa, e então sorriu. Era um sorriso que iluminava toda a sua face, chegando até os olhos castanhos que brilhavam com inteligência e humor. Um pouco dos dois, ela admitiu. Estou evitando corrigir provas dos meus alunos. E você? O que o traz a este canto do mundo em uma tarde chuvosa? Estou fugindo da minha própria mente, ele respondeu honestamente, surpreendendo-se com sua franqueza. Ah, um companheiro fugitivo. Nesse caso, por favor, sente-se. Fugitivos devem ficar unidos. Ele puxou a cadeira e sentou-se. Sou Marcelo. Marcelo Figueiredo, do Brasil. Clara Mendes. Ela estendeu a mão. Também do Brasil, mas atualmente morando em Dublin. Sou professora de literatura brasileira na universidade aqui.
Que coincidência incrível! Marcelo sorriu. 2 brasileiros fugindo de suas responsabilidades em um café irlandês. Eles conversaram por 4 horas seguidas. Clara contou sobre sua paixão pela literatura, como havia conseguido um cargo na Trinity College Dublin, sua visão sobre Machado de Assis versus Clarice Lispector. Marcelo falou sobre sua jornada empresarial, seus sonhos, seus medos de que o sucesso financeiro fosse tudo que ele tinha para oferecer ao mundo. Você está errado, sabe? Clara disse quando eles finalmente saíram do café. A chuva tinha parado e a cidade brilhava sob a luz suave do entardecer. O sucesso financeiro é apenas uma pequena parte de quem você é. Vi em seus olhos enquanto falava sobre ajudar pequenos empreendedores com sua próxima empresa. Vi paixão, propósito. Isso vale muito mais do que qualquer conta bancária. Naquela noite, Marcelo voltou para seu apartamento com o coração batendo de uma forma que não sentia há anos. Ele não sabia ainda, mas acabara de conhecer o amor da sua vida. O romance de Dublin. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Marcelo. Ele e Clara eram inseparáveis. Exploravam cada canto de Dublin juntos, dos jardins de St. Stephen's Green aos pubs históricos de Grafton Street, das falésias de Howth aos museus e galerias da cidade. Clara o apresentou ao mundo da literatura de uma forma que ele nunca havia experimentado. Eles passavam noites inteiras discutindo poesia, filosofia, o significado da existência humana. Ela tinha um jeito de ver o mundo que era, ao mesmo tempo, profundamente intelectual e incrivelmente simples. A vida não é sobre acumular coisas, Marcelo. Ela lhe disse uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas ao longo do rio Liffey. É sobre acumular momentos, momentos que fazem seu coração se sentir vivo. Como este momento? Ele perguntou, parando e virando-a para encará-lo. Exatamente como este momento. Ele a beijou então, sob a luz dos lampiões refletida nas águas escuras do rio, e sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. No 4º mês do relacionamento, Marcelo levou Clara para uma viagem de fim de semana a uma pequena cidade costeira chamada Dingle, no sudoeste da Irlanda. Era um lugar mágico, com falésias dramáticas, praias de areia dourada e um charme rústico que tirava o fôlego. Foi lá, caminhando pela praia ao pôr do sol, que ele encontrou uma estrela do mar perfeita na areia. Clara, olhe isso! Ele chamou, pegando o pequeno ser marinho com cuidado. Ela se aproximou, seus olhos brilhando com encantamento. É linda! Você sabe que estrelas do mar podem se regenerar? Se perdem um braço, crescem um novo. São símbolos de renovação, recomeço. Como eu me sinto desde que te conheci, Marcelo disse seriamente. Você me renovou, me deu um novo propósito. Uma semana depois, ele voltou àquela praia sozinho. Tinha pesquisado joalheiros locais e encontrado um artesão habilidoso que transformou sua ideia em realidade. Um colar delicado em prata, com um pingente em forma de estrela do mar, e no centro uma pequena pedra de turquesa. A cor dos olhos de Clara quando a luz batia de certa forma. Ele deu o presente a ela em seu aniversário de 5 meses juntos. Para que você sempre se lembre, ele disse enquanto colocava o colar em seu pescoço, que temos a capacidade de nos renovar, de recomeçar, de curar, e que você é minha estrela do mar. Clara tocou o pingente com dedos delicados, lágrimas escorrendo por suas bochechas. É a coisa mais linda que alguém já me deu. Não vou tirar nunca. Promete? Prometo. A tragédia. Mas a vida tem uma forma cruel de quebrar promessas. No final do 6º mês, quando Marcelo já estava planejando propor casamento, cancelar sua volta ao Brasil e construir uma vida permanente em Dublin com Clara, ela começou a agir de forma estranha. Tornava-se distante, distraída. Cancelava encontros na última hora. Quando estavam juntos, parecia estar em outro lugar, perdida em pensamentos que ela não compartilhava.
Clara, o que está acontecendo? Marcelo finalmente confrontou-a uma noite em seu apartamento. Você está se afastando e eu não entendo por quê. Se fiz algo errado, por favor, me diga. Ela evitou seu olhar, mexendo nervosamente no colar que ele havia dado. Você não fez nada errado, Marcelo. Você é perfeito. Esse é o problema. Como assim? Como ser perfeito é um problema? Porque eu não sou perfeita. Ela explodiu, finalmente olhando para ele com olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Você me vê como essa musa, essa professora brilhante com todas as respostas. Mas eu estou quebrada, Marcelo, completamente quebrada. Então deixe-me ajudar a consertar você, ele implorou, tentando se aproximar, mas ela recuou. Você não entende. Algumas coisas não podem ser consertadas. Alguns danos são permanentes. Ela tirou o colar lentamente, como se cada movimento custasse toda a sua força de vontade. Não posso ficar com isso. Não mereço. Não! Marcelo sentiu pânico subir por sua garganta. Não faça isso. O que quer que esteja acontecendo, podemos superar juntos. Eu te amo, Clara. Você me ouviu? Eu te amo. E é por isso que preciso te deixar ir. Ela sussurrou, colocando o colar na mesa entre eles, como se fosse vidro prestes a quebrar. Porque você merece alguém inteiro. Alguém que possa te dar o que você precisa. E eu não posso ser essa pessoa. Nos dias que se seguiram, Marcelo tentou de tudo. Ligações, mensagens, foi até a universidade onde ela trabalhava. Mas Clara havia desaparecido completamente. Seus colegas disseram que ela havia pedido uma licença indefinida. O apartamento dela estava vazio. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Desesperado, Marcelo contratou um detetive particular. Semanas de investigação revelaram que Clara havia deixado Dublin completamente. Não havia rastros de para onde havia ido. Era como se ela tivesse decidido apagar sua existência. O colar ficou na mesa do apartamento de Marcelo por 2 semanas. Ele não conseguia tocá-lo. Representava tudo que ele havia perdido, tudo que ele havia sonhado e que agora estava destruído. Finalmente, em sua última noite em Dublin, antes de voar de volta ao Brasil, ele pegou o colar. Pensou em jogá-lo no rio Liffey, em enterrá-lo, em fazer algo dramático e definitivo, mas não conseguiu. Em vez disso, colocou-o em uma pequena caixa aveludada e guardou na gaveta mais profunda de sua mesa. E jurou nunca mais pensar em Clara Mendes novamente. Era uma promessa que ele quebraria todos os dias pelos próximos 23 anos. De volta ao presente. Naquela terça-feira, depois da ligação tensa com Leonardo, Marcelo passou o dia tentando se concentrar no trabalho. Mas as palavras do amigo ecoavam em sua mente. Você precisa seguir em frente. Talvez Leonardo estivesse certo. Talvez fosse hora de finalmente deixar o passado no passado. À noite, incapaz de dormir, Marcelo foi até seu escritório em casa. Abriu a gaveta que não abria há anos e tirou a pequena caixa aveludada. Suas mãos tremeram ao abrir. O colar ainda estava lá, exatamente como ele o havia guardado. A estrela do mar de prata, a pedra turquesa. Memórias inundaram sua mente como uma onda impossível de conter. Por que você foi embora, Clara? Ele sussurrou para o vazio. Por que você não me deixou ajudar? Não havia respostas. Nunca havia respostas. Ele guardou o colar novamente e voltou para a cama. Mas o sono não veio. Às 3 da manhã, desistiu e foi para a varanda, observando a cidade adormecida abaixo. O dia seguinte. Na manhã de quarta-feira, Marcelo acordou se sentindo peculiarmente inquieto. Decidiu cancelar suas reuniões e fazer algo completamente diferente. Algo que não fazia há anos. Ia simplesmente caminhar pela cidade, sem destino, sem propósito. Vestiu-se casualmente, jeans e uma camiseta simples, e saiu. Caminhou por Copacabana, observando os vendedores ambulantes, os turistas, as famílias, aproveitando o dia ensolarado. Era um mundo inteiro acontecendo ao seu redor,
e ele percebeu que há anos estava apenas observando pela janela, sem realmente participar. Ao meio-dia, encontrou-se em Ipanema, longe de seu apartamento. Sentou-se em um quiosque na praia e pediu um suco de abacaxi. A garçonete, uma jovem alegre chamada Beatriz, conversou animadamente sobre como era um dia perfeito, sobre seus planos de estudar veterinária, sobre seu sonho de abrir um abrigo para animais abandonados. Desculpe estar falando demais. Ela riu, colocando o suco na mesa. Minha mãe sempre diz que nasci falando e nunca parei. Não se desculpe, Marcelo disse sinceramente. É refrescante ouvir alguém falar com tanta paixão sobre seus sonhos. E você, quais são seus sonhos? Ela perguntou com genuína curiosidade. A pergunta o pegou desprevenido. Sonhos? Ele tinha sonhos uma vez, grandes sonhos, mas em algum lugar ao longo do caminho, eles haviam se transformado apenas em metas financeiras, em números em uma planilha. Acho que preciso redescobrir meus sonhos, ele admitiu. Beatriz sorriu. Então esse é um bom começo. Você não pode encontrar algo se não está procurando por isso. Marcelo passou a tarde inteira na praia, algo que não fazia há pelo menos uma década. Observou as crianças brincando na areia, os casais caminhando de mãos dadas, os idosos jogando cartas sob as tendas. Vida, pura, simples, sem complicações. Quando o sol começou a se pôr, ele decidiu voltar para casa caminhando. Era uma caminhada longa, mas ele tinha tempo. Tinha todo o tempo do mundo. Estava passando por uma área mais pobre da cidade, longe dos bairros luxuosos onde normalmente circulava, quando viu algo que o fez parar. Uma mulher estava sentada na calçada, encostada na parede de um prédio abandonado. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. O cabelo emaranhado cobria parte do rosto. Ao seu lado, uma pequena mochila velha e uma garrafa de água vazia. Marcelo não costumava parar para pessoas em situação de rua. Não por falta de empatia, mas porque nunca sabia o que dizer, como ajudar de verdade. Mas algo naquela mulher específica o fez hesitar. Talvez fossem as palavras de Beatriz sobre procurar. Talvez fosse a inquietação que sentia desde a conversa com Leonardo. Ou talvez fosse simplesmente que pela primeira vez em anos ele estava realmente prestando atenção ao mundo ao seu redor. Ele se aproximou lentamente. Com licença, disse gentilmente. Você está bem? Posso ajudar em alguma coisa? A mulher levantou a cabeça lentamente e Marcelo viu que era mais jovem do que pensava inicialmente, talvez 40 e poucos anos. Seus olhos eram cansados, mas havia uma dignidade neles que era impossível ignorar. Você poderia me dar um copo de água? Ela perguntou com voz rouca. Minha garrafa acabou e faz tanto calor. Claro, Marcelo respondeu imediatamente. Meu apartamento fica a alguns quarteirões daqui. Por favor, venha comigo. Vou te dar água, e se você tiver fome, posso preparar algo para comer. A mulher o olhou com desconfiança. Por que você faria isso? Você não me conhece. Não preciso te conhecer para saber que você precisa de ajuda. E hoje decidi ser alguém que ajuda quando pode. Ela hesitou por um longo momento. Então assentiu lentamente e se levantou com dificuldade, pegando sua mochila. Marcelo notou que ela estava mancando levemente. Você está machucada? Ele perguntou. É só uma bolha no pé. Nada demais quando você está acostumada, ela disse resignadamente. Eles caminharam em silêncio pelos quarteirões até o prédio de Marcelo. O porteiro, seu Rodrigo, olhou surpreso, mas não disse nada quando Marcelo entrou com a mulher. No elevador, ela observou tudo ao redor com olhos arregalados. É um prédio bonito, ela comentou suavemente. Sim, é, Marcelo concordou, de repente constrangido com a ostentação do lugar. Quando entraram no apartamento, a reação dela foi ainda mais pronunciada. Ela parou no hall de entrada, olhando ao redor como se tivesse entrado em outro mundo. Sente-se, por favor. Marcelo indicou o sofá na sala de estar. Vou buscar água e algo para comer. Ela se sentou na ponta do sofá, claramente desconfortável.
como se tivesse medo de sujar qualquer coisa. Marcelo foi até a cozinha, encheu um copo com água filtrada gelada e pegou algumas frutas, pão, queijo e frios da geladeira. Quando voltou, ela estava olhando pela janela panorâmica para a vista do mar, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ei, Marcelo disse suavemente, colocando a bandeja na mesa. Está tudo bem? Ela limpou rapidamente as lágrimas. Desculpe, é que faz muito tempo desde que vi uma vista assim, desde que me senti humana. Ele lhe entregou o copo de água, e foi nesse momento que aconteceu. Quando ela pegou o copo, a gola da sua camisa desgastada se moveu ligeiramente, revelando algo em seu pescoço. Um colar. Um pingente de estrela do mar em prata, com uma pedra turquesa no centro. O mundo de Marcelo parou de girar. O reconhecimento. Onde você conseguiu isso? As palavras saíram de Marcelo como um sussurro rouco, quase inaudível. Ele estava olhando fixamente para o colar, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela poderia ouvir. A mulher levantou os olhos cansados, confusa com a intensidade do olhar dele. Seus dedos sujos de terra instintivamente agarraram o colar, como se protegendo de um possível roubo. Isso é meu, ela murmurou defensivamente com a voz embargada. É tudo que me resta. Marcelo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não podia ser. Não depois de todos esses anos. Mas ele conhecia aquele colar. Conhecia cada detalhe. Uma pequena imperfeição na ponta superior direita da estrela que o artesão havia deixado como assinatura. O tom específico da pedra que ele havia passado horas escolhendo. Por favor, ele implorou, sua voz quebrando, me diga onde conseguiu esse colar. É importante, muito importante. A mulher o encarou com desconfiança, mas algo na vulnerabilidade daquele homem rico, vestido com roupas caras, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a fez baixar ligeiramente a guarda. Foi um presente, ela disse simplesmente. Há muito tempo atrás. De quem? Marcelo perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo do seu coração. De alguém que eu amei, alguém que eu tive que deixar para trás. As pernas de Marcelo falharam, e ele se sentou pesadamente na poltrona ao lado. Clara, ele sussurrou. Clara Mendes. A mulher deixou o copo cair. Ele bateu no chão, a água se espalhando pelo tapete persa, mas nenhum dos dois se moveu. Ela estava olhando para ele com olhos arregalados, a boca aberta em choque puro. Como você... Sua voz tremeu. Como você sabe esse nome? Porque fui eu quem deu esse colar para ela, Marcelo disse, as lágrimas agora fluindo livremente. Em Dublin, há 23 anos. Era para simbolizar renovação, recomeço. Eu o comprei pensando que ela era meu futuro. E então ela desapareceu, deixando apenas o colar para trás. Ou pelo menos foi o que eu pensei. A mulher começou a tremer violentamente. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Ela se levantou abruptamente procurando sua mochila. Eu preciso ir. Não deveria ter vindo aqui. Por favor, não vá. Marcelo também se levantou, mas tomou cuidado para não se aproximar demais, para não assustá-la ainda mais. Você conhece Clara? Sabe onde ela está? Por favor, preciso saber. 23 anos sem respostas. A mulher parou, de costas para ele, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Quando finalmente se virou, seu rosto estava molhado de lágrimas. Marcelo, ela disse suavemente, você não me reconhece? O coração dele parou. Ele olhou para ela com mais atenção, os olhos cansados, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, o cabelo emaranhado. Mas por baixo de tudo isso, por baixo das camadas de dor e desgaste, não, ele sussurrou, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Não pode ser. Eu sou Clara, ela confirmou, sua voz quebrando completamente. Eu sou aquela mulher que você amou em Dublin, e eu sou a pessoa que destruiu tudo.
A verdade revelada. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Marcelo estava paralisado, seu cérebro recusando-se a processar a informação. A mulher sem teto que havia pedido um copo de água era Clara. A Clara que ele havia amado. A Clara que ele havia procurado desesperadamente por meses. A Clara que o havia assombrado por 23 anos. Sente-se. Ele finalmente disse, sua voz estranhamente calma. Por favor, você me deve uma explicação. Eu acho que me deve pelo menos isso. Clara assentiu lentamente e voltou para o sofá. Marcelo se sentou na poltrona em frente, mantendo distância, precisando de espaço para processar. Eles se olharam em silêncio por um longo momento. Ela estava tão diferente. O rosto que ele havia memorizado, que havia invadido seus sonhos por mais de 2 décadas, estava agora marcado por rugas prematuras, pela exposição ao sol, pela desnutrição. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos, expressivos, ainda eram os mesmos. Cansados, devastados, mas os mesmos. Como? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Como você chegou a... Isso? Clara respirou fundo, tocando o colar em seu pescoço como se buscasse coragem nele. É uma história longa e não reflete bem em mim. Tenho tempo. Todo o tempo do mundo. Ela começou e sua voz era distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Lembra quando nos conhecemos? Eu disse que estava morando em Dublin, ensinando na universidade? Sim, isso era verdade. Mas havia coisas que eu não te contei. Coisas sobre por que eu estava lá, sobre o que eu estava fugindo. Ela pausou, reunindo coragem. Eu tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar 3 anos antes de nos conhecermos. Passei por um episódio depressivo severo que quase me matou. Fui internada, tratada, medicada. Quando finalmente melhorei, decidi recomeçar em outro país. Achei que mudar de ambiente, ter um novo começo, seria a cura que eu precisava. Marcelo ouviu em silêncio, começando a entender. E funcionou. Por um tempo. A vida em Dublin era boa. A universidade era estimulante. Eu estava bem, estável. E então te conheci, e tudo ficou ainda melhor. Você me fez sentir completa, amada, valorizada. Era como se todos os meus problemas tivessem desaparecido. Mas eles não tinham, Marcelo completou suavemente. Não, eles estavam apenas adormecidos. No 6º mês do nosso relacionamento, comecei a sentir os sintomas novamente. A depressão voltando, lenta mas implacavelmente. E dessa vez era pior, porque eu tinha algo precioso a perder. Tinha você. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Clara agora. Eu parei de tomar minha medicação. Foi estúpido, eu sei, mas estava com vergonha. Não queria que você soubesse que eu era defeituosa. Você era tão perfeito, tão bem-sucedido, tão inteiro. Como poderia te condenar a uma vida com alguém quebrada como eu? Você não estava quebrada. Marcelo interrompeu, sua própria voz embargada. Você estava doente. Há uma diferença. E eu teria ficado ao seu lado, teria te apoiado através de qualquer coisa. Eu sei disso agora. Mas na época, minha mente estava tão distorcida pela doença que só conseguia ver uma solução: te libertar antes que você descobrisse a verdade e ficasse preso a mim por pena ou obrigação. Então você foi embora. Simplesmente desapareceu. Clara assentiu miseravelmente. Larguei tudo. A universidade, o apartamento, os amigos. Voltei para o Brasil sem planejamento, sem estrutura de suporte. Foi uma decisão impulsiva tomada em um estado mental terrível. E o colar? Você o deixou para trás naquela noite. Tentei. Deixei na sua mesa pensando que seria um símbolo de finitude, mas no dia seguinte não consegui resistir. Voltei ao seu apartamento quando você estava fora e peguei-o de volta através da janela que eu sabia que você sempre deixava entreaberta. Foi errado, eu sei, mas era tudo que me restava de você.
Não conseguia deixá-lo para trás completamente. Marcelo balançou a cabeça lentamente, processando tudo. E depois? O que aconteceu depois que você voltou ao Brasil? Entrei em espiral. Sem medicação, sem terapia, sem sistema de suporte. A depressão me engoliu completamente. Perdi o pouco dinheiro que tinha, perdi contato com minha família. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo. Passei de trabalho em trabalho, incapaz de manter nada por muito tempo. E, eventualmente, acabei nas ruas. Por 23 anos? Marcelo perguntou incrédulo. Não. Houve períodos em que conseguia me reerguer um pouco. Arranjava um emprego temporário, alugava um quarto, mas sempre recaía. O ciclo se repetia indefinidamente. E cada vez que caía, era mais difícil voltar. Nos últimos 5 anos, tem sido principalmente na rua. É onde me sinto agora, onde mereço estar. Ninguém merece estar na rua, Clara. Especialmente não por causa de uma doença mental. Eu destruí tudo, Marcelo. Destruí minha carreira, minhas relações, seu coração. Como posso não merecer isso? O peso dos anos. Marcelo se levantou e caminhou até a janela, precisando de um momento para organizar seus pensamentos. 23 anos de raiva, de dor, de perguntas não respondidas. Tudo estava colidindo com a compaixão que sentia por essa mulher à sua frente, que claramente havia sofrido muito mais do que ele jamais imaginara. Você tem ideia, ele começou, sua voz controlada, mas tensa, do que esses 23 anos foram para mim. Você tem ideia de quantas noites eu passei acordado, me perguntando o que havia feito de errado? Quantas mulheres eu afastei porque nenhuma delas era você? Quanto da minha vida eu desperdicei vivendo no passado? Eu sei, Clara sussurrou, e sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Desculpas não devolvem 23 anos, Clara. Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez, permitiu que a raiva que havia reprimido por tanto tempo viesse à superfície. Você não tinha o direito de tomar essa decisão por nós dois. Não tinha o direito de decidir que eu não poderia lidar com sua doença, que eu não era forte o suficiente para ficar ao seu lado. Você está certo, ela admitiu, encolhendo-se ligeiramente. Não tinha, mas estava doente, Marcelo. Minha mente estava dizendo que estava protegendo você, quando, na verdade, estava ferindo nós dois. Você poderia ter voltado. Em algum momento, nesses 23 anos, você poderia ter tentado me encontrar, explicar. Eu pensei nisso, milhares de vezes. Clara olhou para suas mãos. Mas quanto mais tempo passava, mais impossível parecia. Como poderia parecer depois de todo esse tempo? Depois de ter causado tanta dor? E em que estado eu estava? Olhe para mim, Marcelo. Olhe para o que me tornei. Como poderia te procurar assim? Marcelo voltou para a poltrona e se sentou pesadamente. O silêncio se instalou novamente, pesado com todos os anos perdidos, todas as palavras não ditas, todos os momentos que nunca aconteceram. Você manteve o colar, ele finalmente disse. Durante tudo isso, você manteve o colar. Clara tocou o pingente suavemente. Era tudo que me restava de um tempo em que fui feliz. De um tempo em que alguém me viu como mais do que meus problemas. Houve momentos terríveis em que poderia ter vendido por comida ou abrigo, mas nunca consegui. É minha estrela do mar, meu símbolo de que talvez algum dia eu possa me renovar. E você pode, Marcelo disse, e havia sinceridade em sua voz agora. Mas não sozinha, Clara. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Ela olhou para ele com olhos cheios de esperança e medo. O que você está dizendo? Estou dizendo que você precisa de ajuda profissional. Terapia, medicação, um lugar seguro para ficar enquanto se recupera. E eu? Ele pausou, lutando com suas próprias emoções. Eu quero ajudar. Não porque ainda sou aquele garoto apaixonado de Dublin. 23 anos mudaram ambos de maneiras que mal posso compreender.
mas porque você claramente precisa de ajuda e eu estou em posição de fornecê-la. Marcelo, eu não posso aceitar sua caridade, Clara começou. Não é caridade, ele a interrompeu firmemente. É fazer a coisa certa. É ser o tipo de pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. Alguém que não vira as costas para quem está sofrendo. Os dias seguintes, Marcelo agiu rapidamente. Naquela mesma noite, após uma longa conversa com Clara, onde ela relutantemente concordou em aceitar ajuda, ele fez diversas ligações. Primeiro para Leonardo, explicando brevemente a situação e pedindo alguns dias de folga. Leonardo, surpreso mas solidário, concordou imediatamente. Depois, ligou para uma conhecida sua, doutora Patrícia Almeida, uma das melhores psiquiatras do Rio de Janeiro, especializada em transtornos de humor. Explicou a situação e pediu se ela poderia ver Clara em caráter de urgência. Marcelo, isso é extremamente sério, doutora Patrícia disse após ouvir tudo. 23 anos sem tratamento adequado, mais anos nas ruas. O trauma, tanto psicológico quanto físico, será significativo. Ela vai precisar de um programa de tratamento abrangente. O que quer que ela precise, eu vou providenciar. Dinheiro não é um problema. Não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de compromisso, de tempo, de paciência. A recuperação não é linear. Vai haver recaídas, momentos difíceis. Você está preparado para isso? Marcelo olhou para Clara, que havia adormecido no sofá, exausta física e emocionalmente. Ela parecia tão frágil, tão diferente da mulher vibrante que ele havia conhecido. Estou preparado, ele respondeu com convicção. Dalva, sua governanta, foi uma salvação nesses primeiros dias. Quando Marcelo explicou a situação, omitindo os detalhes mais pessoais, ela simplesmente assentiu e disse: Vou preparar o quarto de hóspedes e vou fazer uma sopa nutritiva. A moça parece que não come uma refeição decente há anos. Clara ficou no apartamento de Marcelo naquela primeira noite, tomando o primeiro banho quente em meses, usando roupas limpas que Dalva apressadamente comprou e comendo mais do que conseguira em semanas. Ela chorou várias vezes, alternando entre gratidão e vergonha. Eu não mereço isso, ela repetia. Não mereço sua bondade depois de tudo. Todos merecem bondade, Clara, especialmente aqueles que mais sofreram. No dia seguinte, Marcelo a levou para a consulta com a doutora Patrícia. Foi uma sessão longa e difícil, com Clara tendo que revisitar anos de trauma e negligência. A médica foi gentil, mas direta em sua avaliação. Clara, você está em um estado severo de depressão crônica, exacerbado por anos de trauma e estresse. Vamos precisar começar medicação imediatamente e também terapia intensiva. Além disso, você está desnutrida e provavelmente com várias deficiências vitamínicas. Vou encaminhá-la para um clínico geral para fazer exames completos. Quanto tempo vai levar? Clara perguntou com voz pequena. Não há um cronograma fixo para a recuperação. Cada pessoa é diferente, mas com tratamento adequado e consistente, podemos começar a ver melhorias em algumas semanas. A recuperação completa pode levar meses, talvez anos, e exigirá muito trabalho da sua parte. Clara olhou para Marcelo, que estava sentado ao seu lado. Por que você está fazendo isso? Porque é a coisa certa a fazer, ele respondeu simplesmente. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se formar. Clara permaneceu no quarto de hóspedes do apartamento de Marcelo, inicialmente muito desconfortável com o arranjo. Marcelo deixou claro que não havia expectativas, nenhuma pressão. Era simplesmente um lugar seguro para ela se recuperar. Dalva cuidava de Clara como se fosse sua própria filha, certificando-se de que ela comesse regularmente, tomasse suas medicações e tivesse tudo o que precisasse. Aquela moça passou por muita coisa. Ela confidenciou a Marcelo um dia. Mas tem força nela. Vi em seus olhos. Ela só precisa ser lembrada disso.
As consultas com doutora Patrícia eram 3 vezes por semana. Clara também começou a ver um terapeuta, Dr. Fernando Costa, que é especializado em trauma e transtorno bipolar. Os exames médicos revelaram, como esperado, várias deficiências nutricionais, problemas dentários e uma infecção crônica no pé que explicava sua manqueira. É um caminho longo pela frente, doutor. Fernando disse a Marcelo em particular, após Clara dar permissão para que ele compartilhasse informações. Mas ela está respondendo bem ao tratamento. O fato de ter finalmente um lugar seguro, rotina e suporte faz uma diferença tremenda. O processo de cura. As semanas se transformaram em meses. Clara melhorava gradualmente, mas era um processo lento e não linear. Havia dias bons, onde ela parecia quase como a pessoa que Marcelo lembrara de Dublin, conversando animadamente sobre livros, rindo de pequenas coisas, mostrando interesse pelo mundo ao redor. E havia dias ruins, onde ela mal conseguia sair da cama, consumida pela depressão e pela culpa. Em um desses dias ruins, Marcelo a encontrou chorando no quarto, segurando o colar em suas mãos. Eu deveria ter morrido nas ruas, ela soluçava. Seria mais fácil para todos. Marcelo se sentou cuidadosamente na beira da cama. Não diga isso. Por favor, nunca diga isso. É verdade. Sou um fardo para você, para Dalva, para todos os médicos. Vocês estão desperdiçando tempo e recursos em alguém que já está quebrada além do reparo. Você não está quebrada além do reparo. Está doente. E doença pode ser tratada. Ele apontou para o colar. Você se lembra do que aquela estrela do mar representa? Renovação. Ela sussurrou. Exatamente. E renovação às vezes é dolorosa. Não é um processo limpo e fácil. Mas é possível. Você só precisa acreditar nisso. Clara olhou para ele com olhos vermelhos de tanto chorar. Como você pode ser tão paciente comigo? Depois de tudo? Marcelo considerou a pergunta cuidadosamente. Nos primeiros dias, sinceramente, não sei. Parte era raiva, parte era choque, parte era uma estranha sensação de destino. Como se o universo tivesse conspirado para nos reunir novamente. Mas agora é porque vejo sua luta. Vejo o quanto você está tentando e admiro isso. Você não me odeia? Não, ele respondeu honestamente. Há raiva, sim. Há dor pelos anos perdidos, mas ódio, não. Como poderia odiar alguém que claramente estava sofrendo tanto? À medida que os meses passavam, Clara não só melhorava fisicamente, ganhando peso, o cabelo crescendo saudável novamente, a pele perdendo aquele aspecto cinzento da desnutrição, mas também emocionalmente. A medicação e terapia estavam fazendo efeito, estabilizando seus humores, dando-lhe ferramentas para lidar com a depressão. Ela começou a sair do apartamento, primeiro apenas para consultas médicas, depois para pequenas caminhadas com Dalva, e eventualmente sozinha, reconstruindo sua confiança no mundo. Um dia, quase 4 meses após seu reencontro, Clara apareceu na sala onde Marcelo estava trabalhando. Ela estava vestindo um vestido simples, mas limpo, o cabelo preso em um rabo de cavalo, e havia um brilho em seus olhos que ele não via há muito tempo. Quero fazer algo, ela anunciou. O quê? Quero começar a retribuir. Você fez tanto por mim e eu tenho apenas ficado aqui, aceitando passivamente. Quero ser útil. Clara, você não precisa... Eu sei que não preciso. Eu quero. Dr. Fernando diz que ter propósito é importante para minha recuperação. E Dalva mencionou que você tem uma fundação que ajuda pequenos empreendedores. Talvez eu possa fazer algo lá? Trabalho voluntário. Qualquer coisa. Marcelo sorriu. Era a primeira vez que ela demonstrava iniciativa, interesse ativo, em algo além de sua própria recuperação. Acho que podemos arranjar algo, mas devagar, ok? Não queremos te sobrecarregar.
Clara começou a trabalhar 2 vezes por semana na fundação de Marcelo, a FigTech para Todos, que fornecia microempréstimos e mentoria para empreendedores de baixa renda. Inicialmente, ela fazia tarefas simples, arquivamento, organização de documentos, mas gradualmente começou a interagir com os beneficiários, e Marcelo notou algo fascinante. Ela era incrivelmente boa nisso. Ela entende as pessoas. Leonardo comentou um dia, depois de observar Clara conversando com uma jovem empreendedora que estava lutando para manter seu negócio de costura. Tem empatia real, porque já esteve no fundo do poço. As pessoas sentem isso e confiam nela. Era verdade. Clara tinha um dom para conectar-se com aqueles que a sociedade frequentemente ignorava. Ela ouvia sem julgamento, oferecia conselhos práticos baseados em sua própria experiência de ter perdido tudo e genuinamente se importava. Um novo propósito. 6 meses após aquele dia fatídico em que Clara bateu à sua porta, Marcelo observava-a durante uma reunião da fundação. Ela estava apresentando um novo programa que havia desenvolvido, um sistema de apoio emocional para empreendedores que estavam passando por dificuldades, não apenas financeiras, mas pessoais. Muitas vezes, quando um negócio falha, não é por falta de conhecimento técnico ou capital. Clara explicava para a sala cheia de voluntários e parceiros. É porque a pessoa por trás do negócio está enfrentando problemas de saúde mental, vícios, violência doméstica ou outras crises pessoais. Precisamos endereçar o ser humano inteiro, não apenas o empresário. A proposta foi recebida com aplausos entusiásticos. Leonardo se inclinou para Marcelo e sussurrou. Ela é brilhante. Você percebe isso? Sempre percebi, Marcelo respondeu. Após a reunião, Marcelo e Clara caminharam juntos de volta ao apartamento. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Você estava incrível hoje, Marcelo comentou. Clara corou levemente. Estava nervosa. Nunca pensei que voltaria a falar em público. Mas você fez, e foi perfeito. Eles caminharam em silêncio confortável por alguns minutos. O relacionamento entre eles havia evoluído para algo difícil de definir. Não eram mais os amantes apaixonados de Dublin. Muito havia mudado. Muitas feridas ainda estavam cicatrizando. Mas havia uma conexão profunda, forjada no fogo do sofrimento compartilhado e da recuperação. Marcelo, Clara disse hesitantemente, preciso falar com você sobre algo. Claro. Acho que está na hora de eu procurar meu próprio lugar para morar. Marcelo parou de andar surpreso. O quê? Por quê? Você não está feliz aqui? Não é isso. Você e Dalva têm sido maravilhosos. Mas... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu preciso provar para mim mesma que posso ficar de pé sozinha. Que não sou mais aquela pessoa desesperada que apareceu na sua porta pedindo água. Doutora Patrícia e Dr. Fernando concordam que estou pronta para esse passo. Marcelo sentiu uma pontada de... O quê? Medo? Tristeza? Ele havia se acostumado com a presença de Clara. Os cafés da manhã, onde ela lia o jornal e comentava sobre literatura e política. As noites onde assistiam filmes antigos e discutiam os méritos cinematográficos. A facilidade confortável de ter alguém por perto que o entendia de uma forma única. Se é isso que você precisa, ele disse finalmente, então vou apoiá-la. Mas não tem pressa, ok? E a porta sempre estará aberta. Eu sei, e isso significa mais para mim do que você imagina. Movimento em direção à independência. Nas semanas seguintes, Clara começou a procurar apartamentos. Marcelo insistiu em ajudá-la financeiramente. Não como caridade, ele enfatizou, mas como um empréstimo sem juros que ela poderia pagar quando estivesse em condições. Clara relutantemente concordou, estabelecendo um contrato formal para se sentir melhor sobre a situação.
Ela encontrou um pequeno apartamento em um bairro modesto, mas seguro, a cerca de 20 minutos do escritório da fundação. Era um espaço simples, um quarto, uma sala, cozinha e banheiro, mas tinha grandes janelas que deixavam entrar muita luz, e Clara se apaixonou por ele imediatamente. É perfeito, ela disse a Marcelo quando ele a acompanhou para ver o lugar. É meu próprio espaço depois de tantos anos. Marcelo ajudou-a a mobiliar o apartamento, tomando cuidado para não ser excessivamente generoso e roubar-lhe o senso de conquista. Dalva também contribuiu, doando alguns itens de cozinha e roupas de cama. No dia da mudança, Clara estava visivelmente nervosa. E se eu não conseguir? E se a depressão voltar e eu não tiver ninguém por perto? Você tem uma rede de suporte agora, Marcelo a tranquilizou. Doutora Patrícia, doutor Fernando, eu, Dalva, Leonardo, todos os voluntários da fundação. Você não está sozinha mesmo morando sozinha. E eu vou ligar todos os dias para verificar como você está, se você permitir. Eu gostaria disso, ela admitiu. Os primeiros dias no novo apartamento foram desafiadores. Clara lutou com a solidão, com os velhos demônios que ameaçavam voltar. Mas ela usou todas as ferramentas que havia aprendido na terapia, técnicas de atenção plena, exercícios de respiração, chamou seu terapeuta quando precisou e lentamente começou a prosperar. Ela estabeleceu uma rotina saudável, acordava cedo, meditava, tomava café da manhã, ia para a fundação, voltava para casa, cozinhava refeições nutritivas, lia antes de dormir. Era uma vida simples, mas estável, e pela primeira vez em décadas, Clara se sentia no controle de sua própria existência. A conversa necessária. 3 meses depois de Clara se mudar para seu apartamento, ela convidou Marcelo para jantar. Era a primeira vez que ela cozinhava para alguém desde Dublin e estava ansiosa. Não é nada extravagante. Ela avisou quando ele chegou, carregando uma garrafa de suco de uva espumante não alcoólico. Ambos haviam decidido evitar álcool, dado o histórico de Clara. Apenas uma massa com molho de tomate caseiro e salada. Está com um cheiro maravilhoso, Marcelo disse sinceramente. Eles comeram e conversaram sobre coisas leves. O novo projeto da fundação, um livro que Clara estava lendo, as últimas aventuras de Dalva com suas aulas de yoga. Mas quando terminaram e estavam tomando chá na pequena sala, Clara ficou séria. Marcelo, há algo que precisamos conversar. Algo que tenho evitado, mas não posso mais. Ele colocou sua xícara de lado. Estou ouvindo. Nós nunca realmente falamos sobre nós, sobre o que somos um para o outro agora, sobre o que aconteceu em Dublin e como isso nos afeta hoje. Marcelo respirou fundo. Era uma conversa que ele também havia evitado. Você está certa. Precisamos falar sobre isso. Eu te amei, Marcelo. Em Dublin, eu te amei mais do que achei possível amar alguém. E quando te deixei, não foi porque esse amor desapareceu. Foi porque eu estava doente e tomei uma decisão terrível baseada em uma mente distorcida pela depressão. Eu sei disso agora. Mas preciso que você saiba que eu entendo o que perdi. Entendo que destruí algo precioso e raro. E não espero que você me perdoe completamente, muito menos que os sentimentos que tinha voltem. Muito tempo passou. Somos pessoas diferentes. É verdade, somos pessoas diferentes, Marcelo concordou. Eu não sou mais aquele jovem idealista de 29 anos. E você não é mais aquela professora brilhante e confiante. Nós dois fomos moldados por nosso sofrimento, nossas perdas, nossas escolhas. Clara assentiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Então onde isso nos deixa? Marcelo se levantou e foi até a janela, olhando para a rua abaixo. Sabe, nos últimos meses, tenho pensado muito sobre amor. Sobre o que ele significa, sobre como ele evolui. O amor que senti por você em Dublin era intenso, apaixonado, consumidor.
Era o tipo de amor que acontece quando duas pessoas se encontram no momento certo, no lugar certo, e tudo parece perfeitamente alinhado. Ele se virou para encará-la. Mas esse amor se baseava em uma versão incompleta um do outro. Eu não conhecia seus demônios, suas lutas. Você não conhecia minhas falhas, minhas inseguranças profundas. Era amor, sim, mas era amor na superfície. Clara enxugou as lágrimas. E agora? Agora conheço você. A você de verdade. Vi você no seu pior momento. Vi sua vergonha, sua dor, sua vulnerabilidade total. E também vi sua força, sua determinação, sua capacidade de se levantar mesmo quando tudo parecia perdido. E você me viu também. Viu que por baixo do sucesso empresarial, sou apenas um homem que estava preso no passado, incapaz de seguir em frente. Ele voltou para o sofá e pegou as mãos dela. O que sinto agora não é aquela paixão ardente de Dublin. É algo diferente. É mais profundo, mais calmo, mas de certa forma mais real. É respeito, admiração, um afeto profundo construído através de provação compartilhada. Você ainda me ama? Clara perguntou em voz baixa. Marcelo considerou a pergunta cuidadosamente. Eu amo a pessoa que você é se tornando. Amo sua coragem, sua compaixão por outros que sofrem, seu compromisso com sua própria cura. Amo que você não desistiu, mesmo quando teria sido mais fácil. É amor? Sim, mas é um tipo diferente de amor. E quanto ao amor romântico, aquela centelha que tínhamos? Sinceramente, não sei se pode voltar, não sei se deveria voltar. Passamos por muito trauma, tanto individual quanto compartilhado, mas sei que quero você na minha vida. De que forma, ainda estamos descobrindo. Clara assentiu lentamente. Eu posso aceitar isso. Podemos descobrir juntos, sem pressão, sem expectativas. Sim, Marcelo concordou, podemos. Um ano depois. O auditório estava lotado. Clara estava no palco sob as luzes, usando um vestido elegante mas simples, seu cabelo agora crescido até os ombros e brilhando com saúde. Em seu pescoço, o colar de estrela do mar, agora polido e restaurado, brilhava suavemente. Ela estava dando uma palestra sobre resiliência e saúde mental, como parte de uma campanha nacional de conscientização. Marcelo estava na primeira fila, Leonardo ao seu lado, Dalva alguns assentos adiante, todos lá para apoiá-la. Há um ano, Clara começou, sua voz firme e clara. Eu era uma mulher sem teto, sem esperança, convencida de que minha vida havia acabado. Passei 2 décadas lutando com uma doença mental não tratada, perdendo tudo que era precioso para mim no processo. Mas então algo extraordinário aconteceu. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Marcelo na plateia. Alguém me mostrou bondade quando eu menos merecia. Alguém me ofereceu uma segunda chance quando eu já havia desistido. E essa bondade me salvou a vida. Clara tocou o colar em seu pescoço. Este colar simboliza renovação. E é isso que eu recebi. Uma chance de me renovar, de reconstruir, de me tornar alguém que não é definida por seus piores momentos, mas por sua capacidade de se levantar depois de cair. Ela continuou, compartilhando sua jornada com honestidade brutal. Falou sobre a doença mental, sobre o estigma, sobre como as pessoas nas ruas são frequentemente invisíveis para a sociedade. Falou sobre a importância do tratamento adequado, do suporte comunitário, de não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Mas a lição mais importante que aprendi, ela concluiu, é que nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Precisamos uns dos outros. Precisamos de pessoas que vejam nossa humanidade, mesmo quando estamos no nosso pior. Precisamos de sistemas de suporte que não julguem, mas ajudem. E precisamos nos perdoar. Perdoar nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas. A plateia se levantou em uma ovação quando ela terminou. Clara desceu do palco, emocionada, e foi direto para Marcelo, que a abraçou firmemente.
Você foi incrível, ele murmurou em seu ouvido. Não teria conseguido sem você, ela respondeu. Nos meses seguintes, Clara se tornou uma voz proeminente na defesa da saúde mental e dos direitos das pessoas em situação de rua. Ela usou sua experiência e sua história para educar, inspirar e efetuar mudanças reais. A Fundação de Marcelo expandiu, incorporando o programa de suporte emocional que Clara havia desenvolvido. Eles ajudaram centenas de pessoas, não apenas com empréstimos e mentoria empresarial, mas com o tipo de suporte holístico que reconhecia que os seres humanos são mais do que apenas seus empreendimentos. Quanto ao relacionamento entre Marcelo e Clara, ele evoluiu para algo único. Não eram mais amantes no sentido romântico, mas eram parceiros no sentido mais verdadeiro. Parceiros na missão de ajudar outros, parceiros na jornada de cura, parceiros em uma amizade profunda forjada através do fogo do sofrimento e da redenção. Havia momentos de ternura entre eles. Abraços que duravam um pouco mais, mãos que se tocavam durante conversas sérias, olhares que carregavam memórias de outro tempo. E havia a possibilidade, sempre presente no ar, de que talvez um dia, quando ambos estivessem totalmente curados, algo mais pudesse florescer novamente. Mas por enquanto, era suficiente. Era mais do que suficiente. 2 anos depois, o fechamento do círculo. Era uma tarde ensolarada de verão, quando Marcelo e Clara caminhavam pela praia de Copacabana. Haviam acabado de sair de uma reunião bem-sucedida com investidores que concordaram em financiar a expansão da fundação para outras cidades brasileiras. Você se lembra daquele dia? Clara perguntou de repente, quando eu bati na sua porta pedindo água. Como poderia esquecer? Foi o dia em que tudo mudou. Às vezes ainda parece um sonho, como se eu fosse acordar e descobrir que ainda estou nas ruas, que tudo isso foi apenas uma fantasia elaborada que minha mente criou para sobreviver. Marcelo parou e a virou para encará-lo. Não é um sonho, é real. Você é real, sua recuperação é real e tudo que você construiu é real. Clara sorriu, aquele sorriso que chegava até os olhos. Eu sei. É só difícil acreditar às vezes no quanto as coisas podem mudar, no quanto eu mudei. Eles continuaram caminhando, passando por famílias brincando na areia, vendedores ambulantes, turistas tirando fotos, a vida acontecendo ao redor deles em toda a sua bagunça maravilhosa. Sabe o que pensei outro dia? Marcelo disse. Se você não tivesse aparecido na minha porta naquele dia, eu provavelmente ainda estaria preso no passado. Vivendo confortavelmente, mas sem realmente viver. Você me deu um propósito novamente. Nós nos salvamos mutuamente, Clara respondeu. É estranho como funciona, não é? Como às vezes as piores coisas que nos acontecem podem levar às melhores. Eu não chamaria seus 23 anos de sofrimento de melhor coisa. Não, claro que não, mas levou a este momento, a esta vida. E apesar de tudo, apesar da dor e da perda, eu não trocaria onde estou agora. Eles chegaram a um ponto da praia que oferecia uma vista espetacular do oceano. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons de rosa, laranja e roxo. Marcelo, Clara disse suavemente, há algo que preciso te dizer. O quê? Te perdoo por ter demorado tanto para me encontrar. Por não ter vindo atrás de mim quando eu desapareci em Dublin. Marcelo a olhou surpreso. Clara, você não precisa... Deixe-me terminar. Eu sei que você se culpa por isso. Vi nos seus olhos, em pequenos comentários ao longo desses 2 anos. Mas não foi sua culpa. Você não tinha como saber o que estava acontecendo. E mesmo se tivesse vindo atrás de mim, eu provavelmente teria fugido novamente. Não estava pronta então. Lágrimas brilhavam nos olhos de Marcelo. Obrigado, Obrigado. E tem mais uma coisa. Clara tirou o colar do pescoço. A primeira vez que fazia isso em anos. Quero que você fique com isso por um momento.
Ela colocou o colar nas mãos dele. Quando você me deu isso, disse que era um símbolo de renovação. E foi. Este colar me sustentou através dos momentos mais sombrios. Me lembrou de que uma vez fui amada, de que uma vez fui digna de amor. Mas agora não preciso mais de um símbolo externo para me lembrar disso. Agora sei disso aqui dentro. Ela tocou seu coração. Mas quero que você o tenha de volta, para que possa fazer algo com ele. O que você quer dizer? Quero que você o dê para alguém que precise, alguém que esteja passando por momentos difíceis, que precise ser lembrado de que a renovação é possível. E quando essa pessoa estiver curada, ela pode passá-lo adiante. Assim, este pequeno pedaço de prata e turquesa pode continuar espalhando esperança. Marcelo olhou para o colar em suas mãos, depois para Clara. Em seus olhos ele viu força, paz e um amor que transcendia definições românticas. Viu uma mulher que havia enfrentado o inferno e emergido transformada. Viu seu amigo, seu parceiro, sua estrela do mar. É uma ideia linda, ele disse, sua voz embargada de emoção. Vamos fazê-la juntos? Juntos, Clara concordou. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o sol se pôr sobre o oceano, sabendo que o futuro era incerto, mas finalmente estava aberto. As feridas do passado ainda existiam, mas estavam cicatrizando. O amor que compartilhavam havia evoluído para algo que não tinha nome, mas era profundo e verdadeiro. E em algum lugar da cidade, uma outra pessoa estava lutando, desesperada, sem esperança. E em breve, esse pequeno colar de estrela do mar encontraria seu caminho até ela, carregando a mensagem de que não importa quão quebrado você se sinta, a renovação é sempre possível, porque no final, todos nós somos estrelas do mar, capazes de nos regenerar, capazes de começar de novo, capazes de curar. E aí, gostaram desta história sobre renovação e segundas chances? Se você se emocionou com a jornada de Clara e Marcelo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. E nos comentários, deixe a palavra renovação para mostrar que você acredita que todos merecem uma segunda chance. Até a próxima história.